Oi gente, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar pra vocês sobre o terceiro episódio da Amiga Genial. Pra quem não sabe, eu tô fazendo toda segunda-feira um novo vídeo sobre cada capítulo da My Brilliant Friend, a série da Amiga Genial da Helena Ferrante que tá passando na HBO. E eu tô fazendo esses vídeos junto da minha queridíssima Vrá, a Vrá Tatá, o canal dela. E ela é linda demais, gente. Procurem lá o canal dela. Aliás, não precisam procurar, o cardzinho tá aqui do lado. Assistam ela também, porque a gente não conversa antes dos vídeos sobre nada. A gente deixa realmente cada um ter a sua própria visão e viemos fazer o vídeo. Depois é que a gente vai comentar um no canal do outro para ver quais foram as divergências e as semelhanças no que a gente pensou, né, sobre a série. Então dê uma olhada lá que tá muito bacana também. Bom, a gente começa esse capítulo que se chama Metamorfose, sabendo que a Lenore não tá indo tão bem na escola como ela normalmente ia. Ambas estão fazendo colégios diferentes no livro. Na série, a Lila realmente parou de estudar definitivo e tá ajudando os pais na sapataria. E aí a gente vê que a Lenore não tá indo tão bem nos estudos. Falta alguma coisa pra Lenore. A gente sabe, né? A companhia da Lila para que ela vá bem. Porque eu acho que a Lenore ela precisa de alguém para sempre estar em disputa. Ela só consegue se superar nas matérias, nas disciplinas, nas notas, quando ela realmente tem esse objetivo de superar alguém. E no caso, a gente sabe, né? A querida dela nesse sentido é a Lila. Ela sempre quer superar a Lila, ser igual ou pelo menos próximo ao que a Lila é. Nesse episódio a gente vê que as meninas cresceram. A gente tem uma transição muito bacana, que é justamente mostrando as crianças. Primeiro mostra a Lila rindo na cara de todo mundo quando tá vendo o funeral do Dom Aquile. E aí, numa passagem de câmera, de repente a gente vê a menina rindo, a gente deixa de ver a menina rindo e vê já uma moça rindo, que é ela própria, né? A mesma roupa, o mesmo cabelo, só que é uma outra atriz interpretando, uma atriz mais velha. Logo depois a gente vê ela falando ainda com a Lenore, criança, e aí a gente vê que na verdade tudo aquilo era um sonho da Lenore. Quando ela acorda desse sonho, ainda aparece tudo na cena muito desfocado, como se realmente a gente tivesse acabado de acordar, né? Como se a Lenore tivesse acabado de acordar mesmo e vendo tudo embaçado. E aí vai desanuviando e a gente vê que a Lenore cresceu, já uma outra atriz também interpretando. Logo de início, a gente vê que a Lenore menstruou. E ela não sabe absolutamente o que é menstruação. Isso me lembrou muito Carrie, a Estranha. Vocês já viram? A Carrie também menstrua e não sabia o que era aquilo, por que ela estava daquele jeito. Ela achava que tinha se machucado, se cortado em algum lugar. E ficou muito apavorada com aquela situação. Eu acho que tem muita relação com essa cena da Lenore. Ela fica tão desesperada que procura a Lila em tudo quanto é parte, não acha, não encontra nunca. E, finalmente, quando ela vê a Lila junto da Carmela, ela procura a Lila e fala, eu quero conversar com você pessoalmente, pode ser? Mas a Lila não concorda, quer que a Carmela participe. No livro não é exatamente assim. A Lila ela aceita, vai pro canto com a Lenore, mas a Carmela vai junto. Eles fizeram na série, eu acho que como de uma forma para mostrar que a Lila tá de má vontade, enfatizar isso, coisa que no livro talvez não seja tão enfatizado, mas enfim. E aí ela vai lá e acaba contando para as duas sobre o fato. A Lila não tá sabendo de nada, ou seja, ela também nunca menstruou. Mas a Carmela, que já menstruou já tem 1 ano, ela sabe exatamente o que está acontecendo e vai explicar para a Lenore todo esse contexto, toda essa coisa de que quando a mulher começa a menstruar porque ela já tá virando moça, etc. Enfim, que é uma coisa super natural, que é pra ela não se preocupar e não achar que ela vai morrer amanhã, depois, nem nada. Eu não sei se na série isso aparece tanto, mas no livro a gente tem, a partir desse momento, uma união um pouquinho maior entre a Lenore e a Carmela. Até porque a Lila não tá muito afim de papo com a Lenore. Eu não sei se é porque ela tá numa onda aí muito grande de inveja, né? Porque a Lenore continuou no colégio e ela não. Na série ela não continua de jeito nenhum. Então elas meio que se desunem bastante aí e ela acaba se aproximando mais da Carmela. A Lenore, né? Você acaba se aproximando mais da Carmela. Aliás, por falar nisso, nessa questão da inveja, a gente tem, principalmente no livro, uma questão aí com a Lenore. Ela fala em algum determinado momento, ela pensa, na verdade, né? Que ela tá até um tanto feliz. Ela usa até a palavra antegozo.
ela tá bem feliz com essa situação de que a Lila não possa estar no mesmo colégio que ela agora vai poder finalmente ser sozinha a melhor do colégio. Isso porque ela ainda não sabe o quanto ela vai mal nesse colégio. Ela começa a receber notas baixas, ser chamada a atenção dos professores por conta dessas notas, principalmente em latim. E aí ela começa a ver e a questionar isso dentro dela, se por acaso ela não precisa da Lila para ser uma das melhores. Talvez a sina dela nunca seja ser a melhor, mas sim a segunda melhor, porque sem a Lila nem isso ela consegue. Uma das coisas que eu achei muito interessante nesse capítulo é justamente a mãe da Lenul nunca ter explicado isso pra menina. Inclusive a mãe da Lila também não, né, pelo visto. E ela fica transtornada, ela fica cheia de medo. A gente no Carrie Estranha, a gente tem uma mãe completamente louca, uma mãe fervorosamente religiosa, fanática, e que por isso nunca tinha falado sobre aquilo. E quando ela fica sabendo, nossa, uma grande maldição. Mas no caso dessa série a gente tem um contexto diferente. A gente tem uma época antecessora à época do Carrie Estranha. As pessoas ainda tinham a cabeça um tanto mais quadradas ainda, mas ao mesmo tempo a gente não tem ali ninguém tão fervorosamente religioso. E a partir daí que a Lenul fica menstruada, a mãe começa a tratá-la de uma forma estranha. Como eu posso dizer? No livro a gente vê bastante que ela continua daquele jeito áspera no tratamento com a filha, mas que ainda por cima trata tudo que envolve a puberdade como algo muito nojento, como algo vergonhoso. E ela fica pedindo o tempo todo para que a menina se cubra, para que a menina tenha que usar sutiã, porque já tá uma vergonha aqueles peitinhos dela aparecendo, etc. Mas calma, essa mãe também não é tão carrasca assim. A gente tem um certo alívio nesses capítulos do livro e nesse episódio da série. A gente vê que a mãe, sabendo dessas notas baixas, que, enfim, ela não precisa desistir de tudo. Ela tem totalmente um potencial enorme de estudar por conta própria, de não precisar de aulas particulares e vencer e melhorar. Na série ela até fala assim, nenhuma filha minha é menos inteligente do que uma filha de uma outra família. Ela bota isso como orgulho e bota isso como uma certeza para que a Lenul ouça aquilo e faça algo por onde. Olha, você vai estudar. E ela chega a falar que ela tem esse potencial e que ela pode conseguir. Ela fala, olha, ninguém nunca te disse que você não vai conseguir. Mesmo sem aulas particulares, eu sei que você vai conseguir. É como se ela dissesse isso. Daquela forma áspera, daquela forma sem muito carinho nem nada, mas ela dá essa força. E na série a gente vê até a Lenul sorrindo nessa hora. Uma coisa que a gente tem no livro e não na série é que nesses capítulos que eu fui lendo, de acordo com o que ia passando na série, é que a Carmela chega para Lenul e diz que ela acha que quem matou foi um ser escuro e fêmea. Ou seja, confirma aquilo que a gente viu na série, quando a Lila falou para Lenul que ela achava que quem tinha matado Don Achille era uma mulher. E aí eu achei bem legal, eu vi isso no livro, eu acho que faltou isso na série, sabe? Para dar ainda mais essa reforçada nessa coisa aí, meio que misteriosa. Como é que elas sabem disso? Por que que elas pensam isso? Como eu disse para vocês, a gente vai acompanhando a puberdade da Lila e a puberdade da Lenul também, antes a da Lenul. Eu achei isso muito interessante, tanto na obra cinematográfica quanto na obra literária. Eu achei muito legal esse acompanhar, essa coisa um tanto triste, porque a menina não está satisfeita com o próprio corpo, não está satisfeita com o próprio rosto, com a pele que começa a crescer espinha, e com os peitos que estão aparecendo, ela não sabe se aquilo é uma coisa boa ou uma coisa vergonhosa. Então a gente tem uma coisa muito legal, que até então eu não tinha entendido, mas depois eu fui entender, que é a interpretação das atrizes fazendo uma coisa muito triste, uma coisa muito pesada, às vezes, principalmente a atriz que interpreta a Lenul na fase de adolescente. Eu até então achava que essa menina estava muito numa má interpretação, exagerando muito. Não só a atriz, mas também o próprio diretor, né? Botando aquela menina sempre meio triste, sem sorriso. Mas depois que eu vi o episódio e comecei a reler essa parte do livro, é que eu fui vendo que a personagem realmente estava muito mal naquela época. Ela não queria sair de casa, ela tinha vergonha da própria aparência, tinha vergonha das espinhas, não queria conversar com ninguém. E, enfim, ela estava virando a vilã de si mesma. Então eu achei que foi bateu bastante
com a série nesse aspecto. Uma coisa que até então eu não tinha entendido. A Lenore engorda, nasce pelos nela, ela começa a se olhar no espelho, a não se reconhecer, e ainda por cima acha que tudo aquilo está acontecendo porque ela está se transformando na mãe dela. Aquela mãe que tem um olho meio tonto, que não para de se mexer, e uma perna manca, uma figura assim horrenda para ela, que ela não quer de jeito nenhum virar aquela mãe. Então a gente vê toda essa preocupação neurastênica dessa menina, e é muito engraçado, porque eu acho que o adolescente é assim, né? A gente é mas tão preocupado com a aparência nessa época, e tudo é muito trágico, tudo é muito intenso também, né? Intenso. Então eu achei que bateu bastante com essa forma da atriz interpretar, sempre meio triste, meio emburrada, com realmente essa fase da adolescência. A gente vê no livro que a Carmela, ela começa meio que dar umas imitadas nos jeitos e nos trejeitos da Lila. Eu acho que talvez por elas terem andado muito juntas, né? E a Lila ser essa figura quase empoderada, né? Não sei se a gente pode usar esse termo tão atual para uma obra que está retratando algo antigo, mas ela representa uma coisa muito grande para essas meninas. E aí a Lenore, ela nota essas mudanças da Carmela, essa quase imitação que ela está fazendo. E ela não gosta disso, ela acha ridículo. Mas aí tem um belo dia que acontece uma coisa. Um dos meninos lá, que estuda com ela, chama ela e fala: olha, eu apostei 20 reais, enfim. Eu apostei um dinheiro que esses peitos que estão aparecendo em você, na verdade, são enchimentos. Eu apostei que são verdadeiros. Aí ela fala: são verdadeiros. Aí ele fala: mas você precisa me provar. Aí ele leva um outro menino para ver os peitos da Lenore, e a Lenore acaba mostrando, só que a Lenore antes fala assim: não, mas eu quero metade desse dinheiro para mim. Eu só mostro se você me dá metade desse dinheiro. E ela vê que ela faz isso numa tentativa de ser a Lila, numa tentativa de trazer o que a Lila diria nesse momento. E é uma coisa que acaba se tornando recorrente na Lenore, né? Toda vez que ela se depara com uma situação que ela não está preparada, que ela não está habituada e nem sabe o que fazer, ela recorre ao que, o que será que a Lila faria? E ela vai lá e mostra os seios. Depois disso, a Lenore começa a ficar muito cismada. Poxa, será que eu tô sendo que nem a Carmela? Eu que criticava tanto ela, será que eu tô fazendo a mesma coisa? Mas eu tenho um cá aqui que eu acho que não. Ela acaba puxando características da Lila que ela quer pra si. É diferente da Carmela, que tá tentando ter o mesmo jeito, ter tudo, né? Ser a Lila. Na verdade, a Lenore, ela tem uma admiração muito grande e quer essas características que para ela são características de uma pessoa forte. Por exemplo, quando a Lila peita os meninos, quando a Lila vai lá e revida a pedrada, quando a Lila responde, inclusive responde até aos próprios pais, brigas que ela tinha com o Fernando, né, que é o pai dela. Enfim, eu acho que a Lenore, na verdade, ela tá num processo de formar a própria personalidade dela, e ela tá querendo puxar coisas que ela admira nessa amiga. Uma das cenas mais marcantes, aliás, eu permito-me dizer que foi a mais marcante desse episódio, e eu acho que vai ser uma das mais marcantes da série, é a cena que a Ada, amiga delas, ela é levada dentro do carro dos meninos, né? Os meninos da família Solara, eles estão de carro novo, querem se mostrar com aquele carro e acham que podem tudo, que são verdadeiramente os donos do mundo, os reis do pedaço. E eles paqueram as meninas constantemente, chamam elas para perto, pedem para elas darem uma voltinha, olham para a bunda, olham para o peito delas e convidam elas para dentro do carro. Algumas vão, outras não. E isso acontece com a Ada. A Ada está visivelmente insegura. Eu acho que todo mundo pode ver isso, claramente, mas prefere não ver, talvez. E ainda assim ela vai lá e entra no carro. Ela quase que se sente na obrigação de entrar, já que todas as amigas sempre falam que eles são lindos, que eles são riquíssimos, e que é uma grande sorte das meninas serem chamadas para o carro deles. É uma situação muito, como é que eu posso dizer? Revoltante. E eu fiquei muito revoltado vendo essa cena, porque ninguém da cidade fez nada, exceto a Lila. A Lila viu aquela cena e foi comentar com as meninas defendendo, achando aquilo maravilhoso, falando quem dera eu. E a gente viu que a Ada não queria ir, sabe? Então foi quase que uma situação forçada. Na verdade foi
uma situação forçada. Por mais que a Ada tenha entrado, ela não estava afim de ir. É nesse tipo de cena que a gente vê que a série está começando a focar no despertar da sexualidade, né? Junto da puberdade vem esse despertar, né? E as meninas, elas estão muito ainda à flor da pele e muito ainda cruas, digamos, para a vida. A gente vê nessa cena da Ada como elas ainda não sabem muito bem das coisas, né? De como esses meninos, quem sabe, não estejam respeitando as meninas que eles levam, conduzem no carro deles, né? Enfim. E a Lila já parece ter um amadurecimento maior quanto a isso. Por mais que ela ainda não tenha menstruado, por mais que ela ainda não tenha peitos, etc., ela já tem na cabeça que aquilo não é uma coisa legal e que ela jamais entraria naquele carro. E ela já até fala com a Lenul sobre isso. Um dia que acontecer isso com a gente, uma vai defender a outra e eu vou enfiar isso aqui no pescoço deles. Ela mostra um canivete. Isso a gente vê no livro. Na série, a gente só vai saber disso quando finalmente isso acontece com elas e ela vai lá e aponta o canivete no pescoço de um deles. Ainda sobre essa cena, a Lila vai comentar com a Lenul mais tarde uma coisa. Ela vai perguntar para a Lenul assim: você notou que eles não fazem esse tipo de coisa que fizeram com a Ada, com a Pinúcia? E aí ela falou: a Lenúcia tem dinheiro, a Lenúcia é rica, fora que ela tem irmãos para defendê-la, o pai para defendê-la, etc. Enquanto que a Ada é pobre, não tem onde cair morta, e só tem um irmão que é magrinho e mais novo. Ou seja, ela pega bem essa questão da classe social. O quanto uma pessoa é respeitada de acordo com o quanto ela tem, de qual classe ela atinge. E como a Ada é pobre, ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo com ela. Bom, gente, como eu falei pra vocês, né, eu entendo agora, bem melhor, depois que eu li o livro, que as meninas interpretaram da forma, talvez, que tinham que interpretar. Essa coisa mais sombria, essa coisa meio sem sorriso, sem felicidade. Mas eu acho que a série peca muito, inclusive, nessa falta de alívio cômico, ou numa falta de um sorriso, às vezes, de uma alegria para essas meninas, de uma felicidade aqui ou ali, ou sei lá, de alguma piada que seja feita, enfim, não sei. A gente fica ali 1 hora assistindo cada episódio e depois, no final do episódio, você já tá meio tipo, caramba, porque a série toda é cinza, os prédios são cinzas, o céu é cinza, a roupa delas é cinza, elas estão sem sorriso, a alma delas está cinza, é uma coisa muito pesada. E ainda por cima a gente tem a narração de uma Lenul já idosa, uma voz meio também de uma pessoa que está cansada, de uma pessoa que está relatando fatos terríveis, chocantes e, enfim, eu fiquei com um sentimento meio esquisito depois que eu terminei de ver esse episódio. Eu acho que o diretor ainda pode buscar outros horizontes aí para, quem sabe, deixar a série um tanto menos pesada. Mas essa é a minha opinião, gente. Então, se vocês discordam, me digam aqui nos comentários se concordam também. E me falem aí o que mais que vocês notaram nesse episódio. Se vocês gostaram das atrizes interpretando a Lila e a Lenul. Se vocês estão com saudade das crianças, um pouco como eu acho que eu tô um pouquinho ainda com essa saudade das duas meninas. Mas claro, elas tinham que crescer, né? Acompanhar a história. Mas me digam aí o que vocês acham, tá bom? Se gostaram do vídeo, curtam, sigam nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E também de conferir o canal da Vrá, que tá massa. Todos os vídeos dela são muito bons, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau.